A lei que protege e amplia os direitos de cidadãos com mais de 60 anos completou 7 anos. O Estatuto do Idoso, como é mais conhecido, garante, por exemplo, acesso preferencial no atendimento pelo Sistema Único de Saúde, vagas de graça no transporte coletivo, acesso a medicamentos e penas mais severas para quem comete crime contra o idoso. Para fazer valer o direito, muita gente recorre à justiça. Mas uma pesquisa realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul revela um dado no mínimo curioso. Caíram pela metade as ações desse tipo nas varas especializadas no estado. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no estúdio com a juíza da Vara da Infância, Juventude e do Idoso, Cate Brown do Prado. Bom dia, doutora Cate. Bom dia. Qual é a explicação para a redução desses números no juizado? Os casos que chegam ao Poder Judiciário são aqueles casos extremos que já escaparam de atendimento na rede pública, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Então, nós temos encontrado uma redução dos casos porque as demandas têm sido solucionadas no Ministério Público, na Defensoria Pública ou ainda por meio dos CRAS das regiões. Ou seja, esse número não quer dizer que as demandas estariam diminuindo, né? Não, somente os casos extremos que estão diminuindo. Mas nós temos notícias de que o Ministério Público atende pelo menos 300 casos de violação de direito de idosos por mês. Pois é, eu tenho até esses dados aqui, dados do Ministério Público, que demonstram que são 300 representações, né, por mês. Isso demonstra que os idosos estão buscando os seus direitos e precisam ainda buscar esses direitos. Sim, eles ainda sofrem violação nos direitos deles, especialmente em relação aos seus cuidadores, aos filhos normalmente, que são responsáveis por cuidar dos pais idosos, e ainda um ou outro caso em que eles não obtêm a preferência que lhes é devida no atendimento público de saúde. Nesse caso do atendimento público de saúde, quais são as principais demandas? O atendimento direto no posto de saúde, por exemplo? Isso, o rápido atendimento, né? E também o fornecimento de medicamentos. Nesses casos, os idosos precisam procurar, primeiramente, como é que funciona? Que tipo de orientação a gente pode dar aos idosos? Procura o Ministério Público, quem exatamente? Eles podem procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Esses dois órgãos entram em contato com a rede pública de saúde e costumam resolver tudo sem que o caso chegue ao Poder Judiciário. Eles costumam ser ouvidos, né, pelos gestores aí do Sistema Único de Saúde. E em relação a esse cuidado dos filhos, quais são os deveres dos filhos, da família em relação ao idoso, cuidados que não estariam sendo atendidos? Especialmente aqueles idosos que têm problemas graves de saúde, que não são mais capazes de cuidar das suas atividades sozinhos, que precisam de auxílio para a higiene pessoal, os cuidados da vida diária. Então, nós temos filhos que são negligentes e que não se responsabilizam por esses cuidados e também não providenciam meios de que outra pessoa se responsabilize. E nesse caso, eles podem responder judicialmente? Sim. Nós somos muito procurados por isso. O idoso, ele pode escolher, inclusive, dentre vários filhos que ele tem, de quais ele deseja receber o atendimento. E tem também, não sei se a senhora concorda, essa situação da conscientização da população de uma maneira geral, com situações, por exemplo, como vaga para idoso em locais públicos. Isso ainda é uma problemática muito séria. Sim, é um problema de conscientização da nossa sociedade que despreza o idoso, alguém que mereceria de todos nós muita honra. A gente percebe que eles têm dificuldade para terem as vagas que são reservadas a eles e também no transporte coletivo, né? Nós vemos pessoas irritadas com a presença de idosos nos ônibus que circulam pela cidade. É uma pena. Doutora Cate Brown do Prado, juíza da Vara da Infância, Juventude e Idoso, muito obrigada pelas informações da senhora aqui. Bom dia. Bom dia.